E vamos a mais uma pergunta de seguidora. A psicanálise trata transtorno? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Pois bem, essa é uma das perguntas que aparece de maneira muito recorrente em todas as minhas redes sociais. Nesse momento que eu gravo esse vídeo aqui, dedicado ao YouTube, eu resolvi, de fato, responder isso de uma maneira completa e bem certinha, Bem, a primeira coisa, transtorno é um conceito psiquiátrico, tá ok? Hoje em dia, no Brasil, que mais especificamente nós copiamos a psiquiatria americana, a gente é extremamente influenciado pela psiquiatria americana, mas o conceito de transtorno, ele surge via DSM, hoje está no DSM-5, surgiu entre o primeiro e o segundo DSM, mas transtorno é um conceito psiquiátrico. E o conceito de transtorno, ele vai se fortalecer, sobretudo como uma narrativa social de sofrimento psíquico, através do DSM-3, ou seja, mais ou menos ali na década de 80 do século passado. A partir disso, a gente vai pensar em doença, e aí o termo doenças vale muito mais do que sofrimento, porque sofrimento é subjetivo e doença tem uma justificativa para aquela doença estar acontecendo, mesmo que seja uma justificativa completa, ou seja, as causas da doença são relativamente conhecidas. Por que relativamente conhecidas? Porque a gente não tem uma determinação completa, O fulano de tal tem transtorno de personalidade por causa disso, disso, disso. Isso não sabemos e ninguém pode saber. Mas a gente consegue compreender uma série de fatores que influenciaram e levaram, de certa medida, essa pessoa a estar doente com um determinado tipo de transtorno mental. Então, esse é o primeiro ponto, O transtorno é uma criação da psiquiatria. Portanto, o responsável para lidar com esse banzé é a medicina, não é a psicologia ou a psicanálise. Compreende? Essa é a grande questão. Quem criou foi a medicina. Quem trata é ela que tem que tratar. Esse ponto é fundamental. Logo depois da prática baseada em evidências da psicologia, que hoje a gente conhece como o termo de neurociências, de terapias cognitivos comportamentais, a psicologia ela abarcou muito das questões dos transtornos e do tipo de doença, para a psicologia. Então, na psicologia, o transtorno acabou ganhando ares de uma voz final sobre o sofrimento humano. O que nós da psicanálise discordamos grandemente dessa atitude da psicologia. Nós não estamos aqui, nós psicanalistas, para passar pano para um conceito extremamente amplo e mal explicado chamado transtorno. Rodrigo, então você está negando que os transtornos existam? Não, eles existem. Mas eles fazem parte de um certo ponto de vista, de uma forma de olhar o ser humano, que é o olhar biológico mecanicista da medicina. Então, ótimo a medicina ter criado isso, ter pensado uma sistematização para todo o processo de doença mental do ser humano. Contudo, isso é um ponto de vista que parte da psicologia pegou essa visão e trouxe para si, tá ok? Contudo, o que vocês precisam compreender é que antes dos DSMs, quem determinava o trabalho da psiquiatria era Freud, Freud era um neurologista e até mais ou menos o DSM-2, a psiquiatria seguia os preceitos de Freud. E Freud ele não fala em transtorno, ele não traz o conceito de transtorno. Freud vai trabalhar a ideia das estruturas, neurose, psicose e perversão. De forma geral, as doenças abarcariam somente essas três estruturas. Só que a partir disso, a psiquiatria rompe, mais ou menos ali em 1950 para 80, ela rompe com esse tipo de visão e traz a ideia de que a psiquiatria não poderia ser teórica, ela teria que ser ateórica, ou seja, não ideológica. O que a gente sabe hoje que não é uma verdade. Hoje a psiquiatria é extremamente ideológica. Ela trabalha com a medicina baseada em evidências. Rodrigo, então quer dizer que você é contra a medicina baseada em evidências, a psicologia baseada em evidências? Como psicanalista e como psicólogo,
Eu não sou contra. Eu acho que a medicina e a psicologia e a TCC e a neurociência têm uma grande importância na estruturação do entendimento dos transtornos mentais e do sofrimento do ser humano. Contudo, como diria Freud, pensar o ser humano muito além de seus diagnósticos e de seus transtornos é fundamental. E só quem olha para essa parte subjetiva de uma maneira única, através da via da palavra, é a psicanálise. E talvez uma ou outra área da psicologia que não é a TCC. A TCC vai ter sim a sua escuta, o seu suporte, a sua validação, e psicólogos da terapia cognitivo-comportamental são muito importantes para a saúde mental no Brasil e no mundo. Contudo, o objetivo da TCC é mudança de comportamento. Essa é a grande questão, é trabalhar conteúdo consciente de seus pacientes, é mudar comportamento. Eu como compulsivamente, o objetivo da TCC é fazer com que esse paciente pare de comer compulsivamente, tá? A psicanálise ela vai ter uma visão diferente, mas não significa que ela é contra a ciência. Ela está num outro lugar pensando outras questões. O que importa para a psicanálise é o sofrimento psíquico, ou seja, aquilo que é da ordem da subjetividade de nossos pacientes. O nosso objetivo não é se preocupar com a compulsão alimentar de nossos pacientes, não no sentido de ter que mudar esse comportamento de nossos pacientes, mas sim de escutar o sofrimento inerente ao ato de comer compulsivamente. Ou seja, o que esse paciente que come compulsivamente está tentando esconder de seu próprio sofrimento, de sua própria subjetividade. O que a gente pensa é que o sofrimento humano é da ordem da palavra, do afeto, das emoções e dos sentimentos, um pouquinho mais afastado. E a validação do atendimento clínico de um psicanalista é dar voz a isso. É ajudar nossos pacientes a escutar aquilo que ele não está escutando. É dar nome, é dar voz àquilo que ele geralmente não presta muita atenção e não está conseguindo escutar. Então essa é a grande diferença. Nós tratamos sim transtornos, mas não no sentido de olhar para o transtorno tal. Isso não nos importa. O nosso paciente é muito mais do que a doença. A gente vai escutar, eu, por exemplo, escuto o diagnóstico às vezes que o paciente chega, converso com psiquiatras, colegas nossos de profissão que atendem esse paciente, mas o que importa para mim são as questões emocionais e subjetivas que rondam nas emoções e nos afetos de nossos pacientes. E você que chegou até aqui ao final desse vídeo, caso você queira me perguntar qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Conte comigo, um grande abraço, tchau, tchau.